Olá, meus amigos, então, minhas amigas, boa noite a todos. A gente dá continuidade ao nosso curso de Direitos Reais e tem mais uma apostila que eu coloquei aqui no bate-papo para vocês. Essa apostila que a gente vai usar hoje e já vou compartilhar aqui na tela também uma apostila sobre a aquisição da propriedade imobiliária. Aquisição da propriedade imobiliária. Quem vai trabalhar com registro de imóvel, com direito imobiliário. Essa aula, acho que é a aula mais importante do semestre. E já deixo uma observação aqui, esse tema, ele demanda muito aprofundamento, né, de quem for trabalhar nessa área de direito imobiliário, enfim, atuação junto aos cartórios de registro, né, uma atuação extrajudicial, também quem tem interesse em concurso de cartório, é um tema que é muito importante, o aprofundamento, né? E aí vocês vão aprofundar esse estudo através da Lei de Registros Públicos. A gente vai falar aqui um pouco sobre ela, mas a gente vai falar aqui, a gente vai tratar de um modo geral, né? Dentro do que dá para a gente ver aqui em um semestre, porque a gente tem muito tema para tratar importante e a gente não poderia, assim, se delongar tanto. Mas é um tema muito rico, um tema que tem muitas nuances, um tema muito específico e que eu recomendo assim fortemente quando alguém tiver com alguma dúvida, precisando de algum auxílio em relação a problemas de registros, problemas de alteração, enfim, de matrícula de imóvel, todos esses detalhes ligados à propriedade imobiliária, procurar alguém, procurar um profissional específico ou um livro específico sobre o tema, um tratamento específico, porque realmente é um tema muito rico e muito amplo. Então, vamos lá, né, falar sobre as linhas gerais da aquisição da propriedade imobiliária. Tá aí uma apostila para vocês, como a gente faz, uma referência bibliográfica. Não sei se vou conseguir continuar esse ritmo de apostila até o final do semestre, mas vou tentar sempre estar trazendo a apostila para vocês sobre os temas. Ok? Então vamos lá. Aquisição da propriedade imobiliária. A gente está falando aqui, obviamente, sobre a aquisição de imóveis. Porque a aquisição da propriedade de imóveis, ela se faz basicamente pela tradição, pela entrega do bem, né? Tradição é o ato de entregar o bem. Então, quando você entrega o bem móvel, você está transferindo o domínio dele, né? Obviamente, se o ânimo for de transferência de domínio, né? Dependendo do negócio jurídico que você está realizando. Pode ser que seja um empréstimo, enfim, pode ser que o bem seja alvo de um contrato de depósito, enfim, algumas modalidades de negócio jurídico que não importam a transferência de propriedade. Mas se a ideia do negócio jurídico é transferir a propriedade de um bem imóvel, isso é relativamente simples, acontece com a transferência do bem para o domínio do adquirente, que a gente chama de tradição. Em relação aos bens imóveis, é que a gente faz esse recorte dessa aula. Como é que funciona a aquisição da propriedade de bens imóveis? Então, o modo de aquisição dos bens imóveis, ele está estipulado em lei, né? Diferentemente do que acontece com a aquisição dos direitos obrigacionais, que podem derivar da criatividade e da autonomia privada das pessoas, não é engessado, né? Os direitos obrigacionais, eles podem transferir propriedade mobiliária, né, de imóveis, de modo mais flexível. Em se tratando de imóveis, aí o regramento jurídico ele é mais engessado. Ele está estabelecido na lei e a gente deve seguir o para e passo, né? Seguir o passo a passo que a lei determina. O ato importante, o ato fundamental da aquisição da propriedade imobiliária é o registro. Registro é o ato, né? É o fato jurídico, é o acontecimento relevante para o ordenamento jurídico, no qual vai haver
a inscrição do título que confere aquela propriedade no cartório respectivo. Então, registro é, na verdade, uma formalidade, né? É uma solenidade que a gente chama, uma espécie de formalidade, que é tornar público, tornar do conhecimento de toda a sociedade que aquele imóvel trocou de dono, que aquele imóvel passou para a propriedade de uma outra pessoa. Então, o registro é o que vai conferir segurança jurídica e estabilidade negocial ao tráfico de imóveis, né? À transição de imóveis. Então, o registro é o ato jurídico, é o fato jurídico, mais tecnicamente dizendo, né? Porque quando a gente fala ato jurídico vem em outro sentido, mas é o fato jurídico que confere segurança e estabilidade a essa transição negocial de imóveis. Então, é a partir do registro que a transferência de propriedade começa a operar efeitos perante a sociedade, perante terceiros. Até o registro, eu posso fazer um contrato de compra e venda com Camila, por exemplo, de um imóvel, ela assina, eu pago o valor, ela transfere o bem, ela me entrega a chave do imóvel. Mas enquanto a gente não fizer o registro, esse negócio só produz efeitos entre a gente, entre eu e Camila. Para produzir efeitos perante terceiros, eu preciso, normalmente é o comprador que faz isso, preciso levar a registro essa transferência, esse meu título, que no meu exemplo é um contrato de compra e venda. Então, o registro, ele é, na verdade, o modo aquisitivo da propriedade imobiliária. O registro, que é o modo aquisitivo da propriedade imobiliária. E que o que está previsto, ó, no artigo 1227. Veja que o 1226 falam dos bens móveis, ó. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem pela tradição. Tradição é a entrega do bem, né? E os direitos reais sobre imóveis, no artigo seguinte do Código Civil, diz que esses direitos reais, constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com registro. Olha só. Então, o registro é que faz a efetiva transferência da propriedade. Se eu compro um imóvel na mão de Camila, pago o valor, ela me entrega a chave, mas eu não levo a registro, enquanto eu não levar registro, o proprietário é Camila. Propriedade só vai ser transmitida na leitura do artigo 1227 com o registro, salvo algumas hipóteses previstas no próprio Código. Olha só, no finalzinho do artigo 1227, o Código Civil faz uma ressalva, porque existem algumas situações que não é o registro que confere a qualidade de proprietário, e a gente vai ver isso. Mas, regra geral, em se tratando de bens imóveis, a propriedade e os direitos reais, de um modo geral, eles só são adquiridos, eles só passam a valer perante a sociedade, só passam a ter eficácia erga omnes quando é feito o registro no cartório competente. Beleza? Os professores Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt lembram que, ó, ao ser efetuado o registro de um título aquisitivo da propriedade, por exemplo, uma escritura de compra e venda de imóvel, um contrato de compra e venda de imóvel, por aí vai, alcança-se a condição de proprietário. Então, é com o registro que você passa a ser, de fato, proprietário do imóvel, com efeitos constitutivos do domínio a partir de então. Então, até o registro, o que acontece em relação ao imóvel é por conta do alienante, é por conta do vendedor, se for o caso de compra e venda, ou do doador, se for o caso de doação. A partir do registro, a partir dali, doravante, efeitos ex nunc, a partir dali que vai produzir efeitos a propriedade para o adquirente. Então, o adquirente, ele assume a propriedade a partir do registro. Beleza? Agora, eu não falei que tem alguns casos, salvo alguns casos expressos nesse código. Qual é essa ressalva? Essa ressalva é o seguinte: por exemplo, o registro da sentença de uso capião,
e o registro do formal de partilha. Em verdade, são duas exceções dessa regra geral. Por quê? Porque eles não são fatos aquisitivos da propriedade, não são fatos aquisitivos do domínio. Tendo em vista que nessas hipóteses, quando é a uso capião, ou no caso de partilha, no caso de sucessão, a propriedade, na verdade, já pertence ao titular ao tempo em que se completa os requisitos da usucapião ou no momento da morte do titular do espólio. Então, vejam só, regra geral, a propriedade é transferida com o registro. Essa é a regra geral. Esse é o artigo 1227, primeira parte. Só que o 1227, no final, fala, salvo os casos expressos nesse código. Quais são essas hipóteses em que não é o registro que confere a propriedade do imóvel? São duas hipóteses, basicamente. No caso da uso ou capião, que a gente vai estudar o que é, né? Que é a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo. A propriedade no uso capião, ela passa a ser daquela pessoa que está ocupando o imóvel depois que ela completa os requisitos previstos em lei. Então, vamos imaginar que seja que a pessoa tem que passar 15 anos naquele local para configurar o usucapião. Quando ela completa os 15 anos, ela vira proprietária, independentemente de registro. O registro, na verdade, não é um ato constitutivo da propriedade, como é na maioria dos casos. Neste caso da usucapião, o registro é um mero ato declaratório da propriedade que já existe. Já existe desde quando, professor? Desde quando o adquirente do imóvel, né, aquela pessoa que está usucapindo o imóvel, completou os requisitos exigidos em lei. E quais são esses requisitos, professor? A gente vai ver na aula seguinte. A próxima aula é a aula de usucapião, que a gente vai ver que existem várias hipóteses de usucapião, extraordinário, ordinário, especial urbano, por aí vai. E aí, em cada caso, uma vez reunidas aquelas condições, a pessoa já é proprietária. Agora, existe outra hipótese também que a propriedade vai ser conferida independente de registro. É no caso de sucessão mortis causa. No caso de sucessão, por força de herança, ter dado um imóvel. Quando a pessoa morre, o nosso código, seguindo o sistema francês no particular, nós temos aqui o chamado efeito Saizine, como alguns falam, que está lá no artigo 1748, que quer dizer o seguinte, no exato momento da morte da pessoa, todo o patrimônio dela é transferido para os herdeiros. Exato instante que a pessoa... Isso é uma ficção jurídica, né? É uma ficção de que, no exato momento em que a pessoa morre, o patrimônio é todo transferido. O que a gente vai fazer no processo de inventário e partilha é só averiguar que bens são esses e a quem vai pertencer cada um dos bens, a cota de cada um dos herdeiros, necessários ou não. Mas o fato é que essa propriedade, ela não é adquirida no momento em que essa sentença de partilha é registrada. Ela é adquirida no momento da morte. No momento da morte, no exato instante, há a transferência de patrimônio para os herdeiros. Então, essa sentença de uso capião, ou sentença, ou registro do formal de partilha, eles não são atos aquisitivos do domínio. O domínio se adquire num fato jurídico anterior, um acontecimento previsto em lei que vai conferir a propriedade. No caso do uso capião, a reunião dos requisitos necessários, e no caso da sucessão por morte, no exato instante em que faleceu o decujus. Beleza? Então, salvo essas hipóteses, o que vai conferir a propriedade imobiliária é o registro. Então, nessas hipóteses de uso capião e de sucessão mortis causa, o registro tem efeito meramente declaratório. É o que está aqui no final. Ó. No caso de uso capião e de partilha. Meramente declaratório. Regra geral, qual é o efeito do registro? É constitutivo e não declaratório. Regra geral, o registro ele constitui a propriedade. É o registro que vai conferir a propriedade. Beleza? Então, no nosso sistema, no sistema brasileiro, o registro é a forma geral, a regra geral, de adquirir inter vivos, por ato entre vivos, né?
a propriedade de um bem imóvel. Então, para você ser proprietário, não basta ter um título, ou seja, ter feito um contrato de compra e venda, uma escritura pública e por aí vai. Você tem que registrar em cartório. É isso que quer dizer o artigo 1245. Nada mais, nada menos. Ó. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóvel. Mais claro do que isso, impossível, né? Transfere-se entre vivos, por ato entre vivos, a propriedade mediante o registro. Então, é o registro, é com o registro que se opera a chamada transcrição. O que é transcrição? Transcrição é o equivalente à tradição dos bens móveis em relação a imóveis é transcrição. Transcrição é essa realização do registro. Beleza? Nosso sistema, na verdade, é um sistema híbrido. Existem basicamente dois modos assim diversos de aquisição de propriedade. Tem um sistema francês, que é um sistema que o negócio jurídico por si só já confere a característica da propriedade, já confere a propriedade. Apenas o contrato de compra e venda ele já é um elemento que faz com que a propriedade possa ser adquirida. Não é necessário um registro em cartório. E, de outro lado, nós temos o sistema alemão, que é seguido, por exemplo, pela Espanha, por alguns países, que é o contrário do francês. No sistema francês, no sistema alemão, o que vai efetivamente conferir é um registro no cartório respectivo. E os alemães são muito mais formais em relação a esse registro do que nós somos, por exemplo. É muito mais organizado. Aqui no Brasil, a nossa forma de registrar ela é boa, ela é a forma que temos, mas como o Brasil tem dimensões continentais, muitas vezes esse nosso sistema apresenta algumas falhas, né? Algumas falhas, porque não é um sistema unificado de registro. É um sistema de acordo com cada comarca, com cada, né, área em que aquele cartório vai atingir. Então, por exemplo, se eu quero saber informações sobre um imóvel específico que fica em Curitiba, eu tenho que ir lá em Curitiba, no cartório, pedir uma certidão daquele. E esse nosso sistema, o brasileiro, que ele é híbrido, ele é um meio termo entre o francês e entre o alemão, ele acaba apresentando alguns buracos, vamos dizer assim, em relação à segurança jurídica. A gente vai falar sobre isso mais para frente. O que é importante a gente perceber é o seguinte: nós estamos no meio termo entre o sistema francês, que confere a propriedade através da realização do negócio jurídico, do contrato de compra e venda, mas também nós conferimos alguma relevância jurídica aos contratos por si só, diferentemente do que acontece na Alemanha. A Alemanha não interessa o contrato, vai ser apenas o registro. Beleza? Então, no nosso sistema, a gente necessita, para você se tornar proprietário, você tem que ter um título, que é a causa, né, que vai levar a você poder adquirir a propriedade. Qual é o título? O título, por exemplo, é o contrato de compra e venda. É um título. Mas esse título ele tem que passar por uma necessária intervenção estatal. Qual é a intervenção estatal? É o oficial do registro do imóvel, lê o seu título, vê se tem alguma nulidade naquele título, se o contrato de compra e venda está ok, né? Se não fere se não está nenhuma daquelas hipóteses do artigo 166 do Código Civil. 166 do Código Civil são as causas de nulidade do negócio jurídico. Então, o oficial do cartório ele vai analisar, e aí o oficial do cartório ele é como se fosse o Estado dizendo, beleza, tudo bem, está tudo correto, então você agora que comprou o imóvel, a partir de agora eu como Estado vou registrar essa transferência de propriedade para o seu nome, e aí começa a ter eficácia erga omnes, começa a valer em relação a todas as pessoas aquela transferência da propriedade. Beleza? Então,
o registro é uma intervenção estatal. É o Estado regulamentando a transferência de propriedade. Beleza? O sistema francês ele não precisa dessa intervenção porque ele é muito ligado àquela independência, né? Aqueles princípios liberais dos movimentos burgueses. Então, tudo que for possível fazer para afastar a interferência do Estado nas relações privadas, os franceses fazem. Né? Os franceses, o Estado vai interferir o mínimo possível. Então, essa essência do Código Napoleônico, né, de 1804, da Revolução Burguesa, ela é vista, né, até hoje. Então, é por isso que na França, em relação à transferência de propriedade imobiliária, não precisa dessa intervenção estatal. Não precisa de um registro para a propriedade efetivamente ser transferida. O que importa é o negócio jurídico entre as partes ser válido. Beleza? Mas aqui no Brasil, a gente, se aproximando mais do sistema alemão, é necessário o registro para que aquela propriedade seja adquirida. Beleza? E para que gere efeitos erga omnes. Esse modo de ser, esse modo de aquisição de propriedade imobiliária no Brasil, o fato dele ser assim, traz algumas consequências práticas. E aí tem uns exemplos interessantes que Cristiano Chaves e Nelson Oswald trazem no livro dele, que eu trouxe aqui. Está aqui ó, na tela. Ó. De modo ilustrativo, vejamos uma característica do nosso sistema. A aliena seu imóvel a B e, minutos depois de outorgada a escritura, ele vem a falecer. Então, a A faz o contrato de compra e venda com B, assina, beleza, recebe o pagamento, e logo depois ele morre. Beleza. O óbito do vendedor, né, do alienante, não impede que B registre essa escritura, ou seja, que ele vá no cartório registrar o contrato de compra e venda. Não impede. Por quê? Porque a manifestação válida de vontade do de cujus foi dada em vida. Então, exauriu-se no tempo da venda. Então, o poder de disposição está implícito no contrato, cuja finalidade é a alienação de uma coisa. Em suma, e aí que vem a consequência relevante, ó, os sucessores de A não poderão impedir a transferência do imóvel sob o argumento de que, com a morte, houve a imediata transferência de propriedade pelo princípio de Siezene. B manejará a pretensão de outorga de escritura em face do espólio de A. Então, uma vez realizado o contrato de compra e venda, e é aqui que a gente começa a se distinguir um pouco do sistema alemão, uma vez realizado o contrato de compra e venda, ele já produz efeitos, né? Mas ele produz efeitos entre partes. No caso aqui do exemplo, ele está produzindo efeitos entre o comprador e os sucessores do vendedor, que depois da compra e venda morreu. Veja que é válido o contrato de compra e venda. Se fosse no sistema alemão, ele não valeria, porque no sistema alemão, só realmente com registro é que há direito proprietário, há alguma relação de domínio validada pelo ordenamento. Mas aqui não. Aqui, o título que a gente chama, né, que pode ser o contrato de compra e venda, por exemplo, ele já opera efeitos, ele já vincula, mas efeitos apenas interpartes, apenas entre comprador e vendedor ou seus sucessores. Beleza? Então, portanto, se A outorga a escritura de compra e venda a B em 20 de outubro e em 25 de outubro aliena o mesmo imóvel a C, o que está acontecendo aí? A é picareta, né? A está vendendo o mesmo imóvel a duas pessoas. Vendeu o imóvel para B dia 20, e aí dia 25 ele vende o imóvel para outra pessoa, para C. Sendo este que registra o título imediatamente, então, C, que comprou o mesmo imóvel depois, dia 25, ele foi primeiro no cartório e registrou. Então, para quem vai nascer o direito de propriedade? Para C, que apesar de ter comprado depois,
ele foi primeiro no cartório e registrou. Veja que esse exemplo evidencia que a propriedade, ela de fato nasce no Brasil com registro em cartório. B, ele não poderá mover uma ação reivindicatória contra C, mesmo ele tendo feito um contrato de compra e venda com A anteriormente. Ele não pode reivindicar. Por quê? Porque a ação reivindicatória é uma ação típica, característica de quem é proprietário. E B, antes de levar a registro, ele não é proprietário. Se ele vacilou, não levou a registro, ele não é proprietário. Beleza? Então, em face do inadimplemento da obrigação de transmissão de propriedade de B por culpa de A, será ele condenado à indenização. Então, o que B pode fazer? Pedir perdas e danos. B não vai poder exigir o imóvel, porque ele não levou, primeiramente, o imóvel a registro. O que importa é quem chega no cartório primeiro e fala, olha, senhor oficial, eu quero aqui registrar isso aqui, ó, essa compra e venda. Chega uma pessoa depois, outro dia, pedindo para fazer o registro do mesmo imóvel, o registro que primeiramente vai ser avaliado, vai ver se ele pode ser válido e vai ser registrado, né? É o do primeiro, quem primeiro fez o depósito. Então, percebam até a importância de que o adquirente de um imóvel, ele, o mais brevemente possível, faça a transcrição, faça o registro. Porque se ele não fizer isso, e se houver uma venda simultânea, aquele que demorou mais para fazer o registro, ele não vai poder reivindicar o imóvel. Ele pode até pedir perdas e danos. Deve fazer isso, inclusive, né? Porque ele acabou sendo, né, enganado. Tem uma aparente má-fé aí de A, quando vende o mesmo imóvel para duas pessoas. Mas ele não vai ter direito ao registro da propriedade, porque o registro da propriedade ele é conferido, regra geral, pela anterioridade do pedido de registro. Quem primeiro pede esse registro é quem leva. Beleza? E essa mesma lógica, meus amigos, acontece não só na propriedade imobiliária, mas na propriedade de direito imaterial também, viu? É o que acontece, por exemplo, com as patentes. Só fazendo uma parte aqui. Pedido de patente de invenção, registro de marca, registro de modelo de utilidade, todas aquelas propriedades industriais que estão na lei de propriedade industrial. O que vale é a anterioridade do depósito do pedido no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É a mesma lógica. Então, não adianta você ter inventado um liquidificador revolucionário se alguém foi lá e registrou antes no INPI. O importante é quem faz o registro primeiro. É a mesma lógica daqui do registro imobiliário. Então, fiquem atentos, é muito importante isso. É claro que, em algumas hipóteses, dependendo de má-fé, dependendo de nulidade do título, é possível que quem pediu posteriormente venha a se tornar proprietário. Mas aí é uma situação à parte. É uma situação à parte. Aí vai ter que haver uma nulidade no título primeiro, em quem primeiro pediu, para que aí o oficial passa para analisar o segundo pedido e assim sucessivamente. Beleza? Aí, continuando o exemplo de Cristiano Chaves, todavia, se C sabia da existência do contrato prévio, olha, se o último comprador ele sabia que aquele imóvel já havia sido vendido, e mesmo assim ele realiza um negócio com A, aí sim B pode impedir, porque aí fica caracterizada a quebra da função social, né? Lembram que função social é um princípio que se aplica a todo ordenamento jurídico. Então, quando alguém age de má fé, ela está contrariando a função social. Então, aí, em tese, seria possível. Se aquele segundo comprador do imóvel sabia da existência prévia de outro contrato. Quando ele age de boa fé, não. Quando ele age de boa fé, o que vale é o primeiro registro. Mas, havendo má fé, aí há uma quebra dos deveres anexos de cooperação, há uma quebra da boa-fé objetiva.
há uma quebra da função social do contrato. Aí é possível, em tese, haver a nulidade do primeiro pedido de registro. Beleza? Tem uma forma muito interessante da gente olhar, da gente perceber o registro enquanto fato jurídico que faz com que a pessoa adquira a propriedade. É a análise através da escada pontiana. Escada pontiana, meus amigos, uma criação de Ponte de Miranda, né? Por isso que chama pontiana, né? Ponte de Miranda, um dos maiores gênios que a gente já teve no Brasil, né? Ponte de Miranda é Guinness Book de maior livro escrito, maior obra escrita por uma só pessoa, que é o tratado dele de direito privado, né? Um cara, há 100 anos atrás, o cara escreveu à mão, e escrevia à mão com letra bonita e sem errar, viu? Nada mais nada menos do que 60 volumes do tratado de direito privado dele, né? Cada um dos volumes lá com, sei lá, 1000 páginas cada um. Simplesmente um gênio, um gênio. Filósofo, jurista, matemático, era um gênio, Ponte de Miranda. E ele, inspirado no direito alemão, ele trouxe para cá, para o Brasil, essa forma de analisar os negócios jurídicos, que é através dos seus planos de análise. Plano da existência, plano de validade e o plano de eficácia. Como esses planos, esses passos são analisados, né, um a um, por isso que chama escada pontiana. Porque, primeiro, o negócio jurídico tem que passar pelo plano da validade, depois o negócio jurídico tem que... Perdão, primeiro plano da existência, depois plano da validade e depois plano da eficácia. Quais são os elementos do plano de existência? Vamos botar aqui. Todo negócio jurídico tem que ter objeto, tem que ter agente, tem que ter uma forma, objeto, agente, forma. Qual é o último, meu Deus, que está faltando aqui? Né? Objeto, agente, forma e consentimento. Isso mesmo? Deixa eu só conferir isso aqui. Me dê um segundinho aqui, que estou com a sensação de estar faltando uma informação aqui. Isso mesmo. Consentimento, na verdade, alguns juristas chamam de manifestação de vontade, mas é consentimento, no final das contas. Beleza. Então, todo negócio jurídico, para ele ser considerado existente, ele tem que ter um objeto, ele tem que ter um agente, tem que ter uma forma e tem que ter uma manifestação de vontade. Se não houve, por exemplo, manifestação de vontade, a gente não pode falar em negócio jurídico existente. Por exemplo, se eu, percebendo a fragilidade de uma senhora idosa que quer vender um carro, um automóvel, aí eu percebo, poxa, essa senhora idosa está querendo vender o carro, eu vou me dar bem aqui, eu vou tomar esse carro para mim. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar quando ela mostrar o DUT, aí vou pegar a mão dela, a força, vou botar no... Né? Vou imaginar que ela não sabe ler e escrever, enfim, um exemplo. Pego a mão dela, a força, boto aqui naquela almofadinha de tinta, boto no DUT, sem ela querer, né? Forçando ela. Ou, por exemplo, faço a hipnose. Hipnose é outra coisa que retira a manifestação de vontade. E coloco lá no DUT, como se ela tivesse transferido para mim.
Tecnicamente, eu posso dizer que esse negócio jurídico ele é existente, ele atende os requisitos do plano de existência. Vamos lá. Objeto, tem objeto? Tem. Compra e venda de um carro. Tem agente? Tem. Eu e a senhora. Tem uma forma? Tem, através do DUT. Mas houve uma manifestação de vontade da parte dela? Não. Então, na verdade, esse negócio jurídico em que há a chamada vis compulsiva, né? Alguém é forçado a fazer, esse negócio jurídico ele não é inválido, ele é inexistente. Tecnicamente, a gente não pode dizer nem que ele existe, porque faltou um dos requisitos essenciais de existência, que é a manifestação de vontade. E quais são os requisitos do plano de validade? No plano de validade já é o próximo plano. É a gente pegar esses elementos aqui e adjetivar, colocar mais um pontinho, mais um elemento. O primeiro é objeto determinado ou determinável. Não é isso? É tudo que está no artigo 104. Artigo 104 do Código Civil, olha ele aqui, é o que traz os elementos de validade de qualquer negócio jurídico. Então, objeto determinado ou determinável, agente capaz, né? Sujeito capaz. Então, ó, agente capaz. Forma, qual é o adjetivo que a gente bota aqui? Forma prescrita ou não proibida em lei. E manifestação de vontade livre e de boa-fé. Esses são os requisitos de validade. Vejam que são os requisitos do plano de existência mais um adjetivo. Mais um adjetivo, né? Objeto, determinado ou determinável. Agente capaz, forma prescrita ou não proibida em lei, manifestação de vontade livre de boa-fé. Reunido esses requisitos, nós temos um negócio jurídico válido. Isso vale para qualquer negócio jurídico, meu amigo. Qualquer contrato, testamento, qualquer negócio jurídico. Ele passa por esses três passos, beleza? Então, tudo bem. Se eu realizo um contrato de compra e venda com Camila e o objeto é determinado, nós somos capazes, a forma foi prevista em lei e a manifestação foi de vontade, foi livre e de boa fé. Esse contrato de compra e venda, ele é válido. Esse título, ele nasce aqui. O título de aquisição da propriedade nasce aqui, no plano de validade, no segundo degrau da escada pontina. Agora, esse segundo degrau já produz efeitos perante toda a sociedade? Não. Para produzir efeitos perante toda a sociedade, a gente tem que subir mais um degrauzinho e ir lá para o plano de eficácia no nosso tema, né? Que é aquisição da propriedade imobiliária. Para realizar o quê? Para realizar um registro. Ir no cartório, registrar aquele contrato de compra e venda, aquele título, e aí sim vai começar a produzir efeitos reais. É aqui que nasce o direito real de propriedade. É a criação da relação jurídica com o sujeito passivo universal. É a criação da relação jurídica que vale, ó, erga omnes. Beleza? Pegaram aí a análise através da escada pontiana? Percebam que ó, é aqui no registro imobiliário, no terceiro degrau da escada pontiana, no plano de eficácia, que a propriedade surge de fato, que a propriedade, em relação aos bens imóveis, vai começar a valer para toda a sociedade, vai começar a produzir efeitos. Beleza? Amigos e amigas, fiquem atentos a este esqueminha aqui, simples, básico. Por quê? Porque esse tema, ele parece um tema, vamos dizer assim, como é que eu digo? Parece um tema bobo, assim, simples, mas isso é muito importante. Isso aí você resolve sua vida jurídica em vários momentos. E esse raciocínio de plano de existência, validade e eficácia, você consegue aplicar ele a quase tudo, pelo menos em direito privado, quase tudo. Você consegue trazer distinções em vários campos do ramo jurídico.
através dessa análise. Quem sabe fazer esse tipo de análise, o advogado, o magistrado, ou, enfim, o membro do Ministério Público que domina esse conhecimento, que é relativamente simples, ele está acima, ele está ali, é top de linha. É top de linha. É quem realmente compreendeu o que é negócio jurídico e quais são as etapas de formação. Isso também é muito útil em fase de concurso, em prova oral. O pessoal gosta de perguntar sobre isso, né? Planos de análise, escada pontiana, parece uma coisa assim, mas é simples. É esse passo a passo de existência, validade e eficácia. Que, algumas vezes, em algumas situações, os efeitos começam a ser produzidos no mesmo instante em que o negócio jurídico é válido. Em algumas situações, como, por exemplo, na transferência de bens móveis. Não precisa, né, da eficácia, do plano de eficácia, porque a gente viu no início da aula que é no momento em que há a tradição, a entrega do bem. Mas, em alguns momentos, não é no instante em que o negócio jurídico se torna válido que ele começa a produzir efeitos. Ele pode acontecer de, como no caso aqui, propriedade imobiliária. O negócio jurídico de compra e venda é válido no momento em que as partes realizam o negócio atendendo os requisitos do artigo 104 do Código Civil, que são justamente os requisitos de validade. Mas só produzirá efeitos, só atingirá o plano de eficácia após o registro em cartório. Beleza? Tá aí. Fiquem atentos, dê um print, sei lá, vou mandar depois essa apostila aqui com essas anotações para vocês, porque é muito importante vocês terem isso em mente, tá bom? Aliás, isso é o tema, esse é o tipo do tema que, se alguém estiver fazendo comigo aqui responsabilidade civil e contratos e tal, muito provavelmente eu vou falar sobre isso também em outras disciplinas, porque assim, da essência da compreensão de negócio jurídico para você saber esses planos de análise. Beleza? Ok. Segundo ponto da nossa aula de hoje é justamente sobre os atributos do registro. O que o registro confere? Quais são os atributos de um registro imobiliário? O primeiro atributo é o que a doutrina chama de constitutividade. Constitutividade, ou princípio da inscrição. O que é isso? É o efeito básico do registro imobiliário. É o registro que constitui o direito de propriedade. Então, a partir da leitura do artigo 1245, né, para a aquisição da propriedade imobiliária, o registro é indispensável. É o registro que faz com que seja constituída a propriedade imobiliária. Então, é por isso que até o registro, quem é tido como proprietário é o alienante, é o vendedor do bem, é o doador do bem, por exemplo. Beleza? É por isso que o parágrafo 1º do artigo 1245 diz, enquanto não se registrar o título, né, o contrato de compra e venda, por exemplo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Então, enquanto não registrado em cartório, se tiver dívida do condomínio, quem paga? Quem vendeu o imóvel. Ele é proprietário ainda, IPTU, então por aí vai. Então está aí, inclusive, a importância do pagamento, do registro. Então, o registro, como modo de aquisição de propriedade, produz efeitos prospectivos, né? Dali por diante. Então, o registro ele não vai produzir efeitos retroativos, regra geral, né? Só como no caso, só naqueles dois exemplos, do usucapião e da aquisição de propriedade por sucessão, que aí sim opera efeitos retroativos. Mas, regra geral, o efeito opera efeitos ex nunc, dali por diante. Então, por isso que até o registro, o alienante é que arcará com as obrigações do próprio terreno, como eu acabei de dar exemplo aqui das dívidas de condomínio. Agora, se a propriedade for adquirida pela usucapião ou por sucessão, aí o registro tem o efeito declaratório e ele vai retroagir para a data da morte da pessoa, né, do de cujus, ou para a data em que
a pessoa que usa o CAPI, o imóvel, reuniu os requisitos necessários exigidos em lei. Ok? A gente já mencionou sobre isso, tá bom? A gente até já falou também sobre esse artigo 1227 e essa ressalva. O segundo atributo do registro é a chamada prioridade ou preferência. Prioridade ou preferência. Prioridade do registro quer dizer que a última anotação no cartório tem preferência em relação às anteriores. É por isso que todo pedido de registro no seu protocolo ganha um número de ordem, descrevendo seu dia do pedido, e terá sua apreciação primeiramente em relação aos pedidos. Então, é importante que a pessoa, quando faça a compra e venda, ela vá fazer o registro em cartório. Porque prioridade quer dizer isso, que há uma prioridade em relação àquele que primeiramente leva o registro, né? Aquele primeiro que recebe o primeiro protocolo. Porque você chega no cartório para registrar um imóvel, aí o oficial ele tem um prazo de até 30 dias para fazer esse registro, né? Para analisar a validade daquele seu título. Ele não faz imediatamente. Você não chega no cartório, normalmente não é assim que funciona. Você não chega no cartório hoje e sai lá com um imóvel. O titular do cartório ele vai avaliar a documentação que você trouxe, avaliar o seu título, e aí depois ele confere ou não o registro a você. Agora, se tiverem simultâneos pedidos de registro, ele vai dar preferência, vai ter preferência quem primeiro fez o depósito, né, do pedido, o protocolo. É por isso que o artigo 1246 diz: o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial de registro e esse pré-notar no protocolo. Então, vamos imaginar que hoje, dia 19 de outubro, eu vou no cartório aqui registrar um imóvel. Eu fiz um contrato de compra e venda e vou registrar 19 de outubro. Daqui a 10 dias, no dia 29 de outubro, o oficial do cartório diz: beleza, tá bacana, seu título, reuniu todos os requisitos necessários, vou fazer o registro da sua propriedade. Aí ele vai retroagir a propriedade até a minha data do protocolo, até o dia 19 de hoje, que foi quando eu dei entrada no pedido. Beleza? Então, é isso que quer dizer o artigo 1246. O pedido do registro, o momento primeiro, né, do pedido do registro, é que vai valer como momento de aquisição da propriedade. Tá bom? A demora no cartório de avaliar, nesse período aí, ele vai retroagir até esse protocolo, quando foi depositado esse protocolo. Beleza? Então, tá aí a compreensão desse artigo 1246. Então, é importante a gente bater nessa tecla da necessidade, né, da importância do adquirente levar seu título a registro o mais breve possível. Então, isso é muito importante, isso é fundamental. Por quê? Isso é porque estabelece a preferência dos direitos reais, ela é estabelecida de acordo com quem primeiramente faz esse pedido. Então, por exemplo, havendo mais de uma hipoteca sobre um mesmo imóvel, qual é a hipoteca que vai ter preferência? A hipoteca é o direito real, né, de garantia que a gente vai estudar. Vai ter preferência a hipoteca que for levada primeiramente a registro. É a mesma lógica para todos os direitos reais. Quem é levado a registro primeiro tem preferência. Então, independentemente de quem tenha efetivado primeiramente um auto de penhora sobre o mesmo bem, terá preferência aquele que primeiro levar registro. Isso é, inclusive, o que diz o CPC, o artigo 844, quando fala da penhora. Tem duas penhoras sobre o mesmo imóvel. Qual é a penhora que vai ter preferência? Aquela que primeiro foi registrada em cartório.
Essa aí é a característica da prioridade ou preferência. Outro atributo é o chamado pela doutrina de força probante do registro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o registro ele faz prova de propriedade. Ele traz uma presunção, a presunção não é absoluta, né? É relativa, porque ela pode ser elidida, mas traz uma presunção de propriedade para todos os efeitos legais. Olha só o que diz o artigo 252 da Lei de Registro Público. O registro, enquanto não cancelado, né, enquanto não for anulado, se ele não for anulado, produz todos os efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Então, até que se prove o contrário, o título, o registro, ele tem essa capacidade de fazer prova, de presumir que quem é aquela pessoa que está lá escrita como proprietário é, de fato, o proprietário. Esse atributo a gente chama de força probante. Beleza? Agora, aqui no Brasil, a presunção é relativa. Aqui no Brasil, se admite prova em conta, se admite anular o título, anular o registro, por exemplo. É possível. Mas o sistema alemão, diferentemente, o sistema alemão não pode. O sistema alemão, o registro, ele cria uma presunção absoluta de propriedade. Mas aqui não. Aqui a presunção, a prova de que quem consta lá como dono é proprietário, é uma presunção relativa. Então, esse registro ele serve para quê? Constitui o direito real e faz uma prova, estabelece uma presunção de propriedade em nome daquela pessoa que está lá figurando, né, como sujeito proprietário daquele título. Beleza? E depois vocês dão uma olhada no enunciado 503 da 5ª Jornada de Direito Civil, que traz essa ideia que eu estou mencionando a vocês. Então, essa força probante, essa presunção de que quem figura no título como sujeito proprietário é, de fato, proprietário, ela vem bem forte aqui no parágrafo 2º do artigo 1245. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Então, está aqui a força probante do registro, explicitada, né? De modo bem eloquente no nosso Código Civil. Então, a presunção de propriedade é para quem está lá figurando como proprietário no registro. O detentor do registro, ele tem, inclusive, um aspecto processual que chama a atenção Cristiano Chaves, ele tem a vantagem processual de que ele tem o ônus da prova a seu favor. Quem tem que provar que houve um problema no registro, que aquele registro é passível de nulidade, é a outra parte. A presunção é de que quem está figurando no registro como proprietário é que ele é o proprietário. Então, tem, inclusive, essa vantagem processual decorrente deste atributo da força probante. Na sequência, o atributo da continuidade. O que quer dizer esse atributo da continuidade? Quer dizer que os registros imobiliários eles se sucedem. É uma cadeia sucessória, né? Sendo que um título se prende ao título anterior, havendo uma cadeia registral. Então, uma vez realizado o primeiro registro do imóvel, nasceu um imóvel, né? Eu peguei um terreno que tinha, por exemplo, desmembrei em vários lotes. Aí o que foi que aconteceu? Nasceram vários imóveis, né? Diferentes, que cada lote vai ser um imóvel. Aí esse imóvel ele vai ter o primeiro número de matrícula. Matrícula é como se fosse o RG do imóvel, né? Um CPF do imóvel. Ele ganha um número de matrícula. Aí começa uma cadeia de título. Se alguém, o primeiro adquirente desse terreno, vende para outra pessoa. Essa cadeia de titulares ela vai ficar toda registrada em cartório. É esse atributo da continuidade. Então, se alguém transfere a propriedade a outrem, primeiramente, ele tem que provar que ele é proprietário, que ele é dono.
Então, é por isso que a pessoa não pode vender um imóvel, registrar a transferência de imóvel, se ela não figurar naquele registro imobiliário como proprietário. Então, se o imóvel não se achar registrado no nome do alienante, este não pode pretender registrar o imóvel, porque aí não há observação da continuidade. Primeiramente, o que o alienante deve fazer? Ele tem que regularizar a situação, regularizar a cadeia dominial do bem. Então, é importante que ele, primeiro, passe a configurar formalmente como proprietário, para depois ele fazer a transferência. Beleza? Na prática, meus amigos, as pessoas não registram no cartório o imóvel, né, a transferência do imóvel, o título, o contrato de compra e venda, por quê? Para não pagar o imposto, para não pagar o ITBI. Né? A pessoa não quer pagar, não estou com grana agora para pagar, depois eu vou lá e registro. Aí a pessoa morre. Aí a pessoa morre e o imóvel que supostamente que é dela só interpartes, não produz efeitos ainda perante toda a sociedade. O que os sucessores têm que fazer? O que o espólio tem que fazer, né? Ele vai ter que primeiro regularizar a situação do imóvel, ou seja, pagar aquele ITBI que deveria ter sido pago anteriormente, para depois fazer a transferência para o nome dos sucessores. Então, muitas vezes, para sonegar o pagamento do ITBI, tributo cujo fato gerador se dá, né? Qualquer transmissão intervivos, o princípio da continuidade é burlado às vezes, havendo Professor, sucessivas transferências. Diga. desculpa, perdão. O ITBI sobre as incorporações, se eu me corrija se eu estiver errado, foi instituído há pouco mais de 4, 5 anos, não é isso? Não, ele é antigo. O que tem uma polêmica sobre o TBI é o momento em que ele vai ser cobrado, que isso tá aí mudando, o imposto de transmissão. Talvez tenha sido isso que você tenha visto. Porque o que Não, acontece? é porque, perdão, eu trabalhei numa construtora e a gente viu alguns problemas nesse sentido. Eu não vou me recordar agora exatamente, mas até uns 4, 5 anos, a gente não colocava nos nossos contratos de compra e venda a cobrança do ITBI, né, para o cliente. Uhum. E a partir dessa data, 2016, 2017, a gente começou a fazer a cobrança do ITBI. Então, o que acontece? Esses clientes que não tinham previsto em contrato ITBI, a gente repassava esse valor aos clientes, né? Depois, como se o imposto tivesse sido instituído no momento que a gente estava ali fazendo a incorporação do edifício. Uhum. E a gente repassava esses valores e os clientes começaram a reclamar de que tinham valores a mais que não estavam previstos no contrato sendo cobrados. E quando a gente ia ver, eram os impostos de ITBI. E o que me foi explicado é exatamente isso, que o ITBI ele foi para as incorporações, né, para os imóveis comprados na planta, aplicados após algum tempo, né? Assim, era essa Era dúvida, isso, porque para mim é meio era isso confuso. que eu ia lhe perguntar. E você está falando de imóvel comprado na planta, né? Isso, exato. Isso. Porque o que acontece? O ITBI é o Imposto de Transmissão Intervivos. E há uma dúvida se o fato gerador de um imóvel comprado na planta no momento em que você assina o contrato, o imóvel nem está pronto ainda, você assinou o contrato, né? A promessa de compra e venda na imobiliária. É nesse momento que o município vai cobrar o ITBI, que é o imposto municipal, né? Ou o município só pode cobrar esse imposto quando for lá dado o habite, se a pessoa for poder morar mesmo no imóvel? Essa era uma dúvida que existia, que é uma polêmica jurídica, na verdade, forte aí da área tributária. Por quê? Porque como está escrito na Constituição, a Constituição fala de transferência de direitos reais, ou, enfim, é uma expressão que dá a entender que a municipalidade poderia cobrar este imposto quando da assinatura do contrato, mesmo não estando pronto o imóvel ia ser construído ainda, houve uma criação, né?
uma argumentação jurídica, uma criação jurídica, especialmente dos municípios, para poder recolher, ganhar essa grana quando da assinatura do contrato. E aí, o que acontecia? Acontece uma situação um pouco esdrúxula. Por quê? Porque você está pagando por uma transferência de um imóvel que ainda não existe, na verdade. O imóvel ainda não existe. O imóvel é só uma fração ideal que você está adquirindo, né? Ele vai ser construído ainda. Então, Não existe o imóvel, mas existe a fração ideal, né? Ali o pedaço que seria do terreno que está sendo transmitido, é por isso, bem ou por mal. você não exerce direito sobre algo que não existe ainda. Você vai exercer direito. Você não vai assim, eu enxergo que a gente não, a partir do momento que a gente tem um contrato de compra e venda, né, com a incorporadora, e um contrato de alienação fiduciária assinada com o banco, ainda que esse imóvel se encontre na planta, eu tenho uma expectativa de direito ali sobre algo que eu comprei. E a partir desse momento, se aquilo não for entregue, eu posso e devo, né, como você falou mais cedo, entrar com restituição, lucros cessantes, danos morais, materiais e afins. Isso. Só que aí, qual é a diferença de eu pagar isso antes ou de eu pagar isso depois? Eu vou ter que pagar em algum momento. E talvez, para o consumidor, para a pessoa que está adquirindo, seja, inclusive, melhor que se pague antes, porque a gente tem uma série de descontos, uma série de não atualizações monetárias e afins, né? Inclusive, é algo a se pensar, porque quando a gente fala de imposto de transmissão interviews após o habite-se, pelo menos aqui na Bahia, a gente tem uma crescente de construções ali, Minha Casa Minha Vida, ou em construções de 2,5, né, de salário. E aí a pessoa está pagando para incorporadores 20%, para o banco 30%, ela não vai achar o valor do município para pagar. Então, provavelmente vai ficar alguma coisa aí faltando nessa conta, porque são pessoas que realmente ganham um pouco a menos, né? Então, eu não sei, eu entendo que é o correto cobrar antes, que o cliente faça uma dívida maior e aquilo ali recaia sobre a própria incorporadora, né? Ou sobre o município que não vai receber, vai ficar em déficit. O seu pensamento é o típico das incorporadoras mesmo, né? E do município, especialmente. Que, na verdade, esse dinheiro não é nem para a incorporadora, é para o município, né? É um tributo que vai para o município. Para o município, não é para mas aí, se o cliente ele não paga, o município cobra da incorporadora. E aí a incorporadora vai cobrar do cliente, o cliente vai entrar com ação, porque não estava previsto no contrato, e aí aquele negócio... Aí é aquele famoso, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Tá tudo errado cobrar da incorporadora um imposto de transmissão, né? Na verdade, aí... O município, ele utiliza... O fato é que, por exemplo, já aconteceu comigo, eu já comprei um apartamento na planta, uma sala comercial, na verdade, na planta, e eu tive que pagar o ITBI, mas eu desisti da compra e venda antes de ficar pronto, muito antes de ficar, não tinha condomínio, não tinha nada estabelecido ainda. Aí, olha só, olha o meu problema, eu tive que entrar com procedimento administrativo na prefeitura, para a prefeitura me devolver o valor. Na época foi 8, 9 mil reais, uma coisa assim. Esse demorou anos para a prefeitura me devolver um valor que ela não deveria ter me cobrado antes. Por quê? Porque eu jamais foi transferido para mim o imóvel. Foi me feita uma promessa de um dia ser transferido, entendeu? Foi assim, mas aí, o dia em que ficar pronto, Marcelo, aí você vai ocupar o imóvel, beleza? Beleza. É neste momento aí de registro que, na minha opinião, pelo menos, e é a opinião atual, inclusive, dos tribunais superiores, atualmente é assim que está funcionando. O ITBI vai ser cobrado não da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, mas quando efetivamente houver o registro, a transferência. Assim, atual. Se fosse hoje em dia que eu comprasse isso, eu não teria que pagar o ITBI ao município. Assim, onde eu trabalhava, a gente já coloca, né, nos contratos de compra e venda, e a gente começa realmente a cobrar o ITBI após as parcelas, né, que eles fazem com a incorporadora. Mas eu entendo, assim, para mim, é um princípio de tanto faz mesmo, né? No seu caso, foi uma exceção, não é a regra, né?
Não é a regra pessoas desistirem do contato. Se eu tenho ali uma incorporadora com 100 salas para vender, eu vou ter uma desistência de 15, um inadimplemento de 5, e eu ainda vou ter 80 unidades vendidas. Né? Então, a minha regra vão ser repassada aquela fração ali de terra. Mas, enfim, professor, a gente está aqui só numa Não, discussão importante, teórica, vamos é continuar. legal falar sobre isso, só que eu só não vejo muito sentido se é um tributo de competência municipal, né? O município ele tem que, ele em tese teria, quando de fato esse fato gerador de transferência ocorre, né? Mas quer ver? Só para a gente, isso é um tema importante, isso, vocês vão ver isso. Deixa eu abrir aqui só a Constituição para mostrar qual é o ponto polêmico. Aqui. Aqui, tá aqui. Deixa eu trazer aqui na tela para vocês. Onde é que está na Constituição isso? Está aqui, ó, tá vendo? Impostos dos municípios. Compete aos municípios instituir, ó, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, tá vendo? Ó, é o nosso impostinho mesmo aqui, ó, que está falando de bens imóveis. Por natureza ou acessão, em face de direitos reais sobre imóveis. Era essa expressão aqui que leva a essa construção de dizer, quando há transferência do mero direito de aquisição, já seria fato gerador de cobrar o imposto. E não quando você efetivamente tem a transferência do bem. Entendeu? É sobre essa expressão aqui que é a divergência jurídica. Ou é o entendimento desse trecho que faz a gente ir para um lado ou para o outro. Essa polêmica toda aí de quando cobrar o ITBI, que era chamado de ITIV, né? ITIV porque é Imposto de Transmissão Intervivos, mas atualmente é mais conhecido como ITBI, por Transmissão de Bens Imóveis, que é o imposto municipal. E aí a polêmica é isso. Quando a Constituição fala transmissão de direitos reais sobre imóveis, quando é que esse direito real é transmitido? Essa é a grande questão. E a gente está falando aqui que esse direito real de propriedade, quando é que ele nasce? Com o registro. E quando é que a gente faz o registro? A gente faz o registro quando o imóvel existe. Você não vai fazer um registro de uma promessa de compra e venda no cartório, porque nem existe ainda, porque você vai precisar ainda das dimensões do imóvel, né? Fazer a vistoria do habite, de tudo isso aí. Depois que o imóvel vir a existir, está lá construído, é que com todas essas características da individualização de cada imóvel, você vai conseguir ter o registro, e aí nasce o direito real. A polêmica era Eu sobre isso. entendo Qual é o o que você momento está de direito falando. real? Não, o direito real ele nasce quando você compra na planta. É isso que os municípios alegavam para poder cobrar antes, né? E aí é Não, isso. porque assim, o que o senhor está falando, eu entendi. Não vou me entender muito, não, eu entendi. Mas quando, pelo menos em incorporadoras, né, empresas que produzem MRV, gráfico, tenda, dimensional, enfim, elas já estipulam tanto que a alienação fiduciária, o contrato com o banco, querendo ou não, ele tem uma força de escritura, né? Ele vai ter ali todas as dimensões Não tem força de escritura. do tempo. Escritura é só escritura. É outra coisa. É outra coisa. Escritura é quando é um tabelião que vai lavrar ela, que vai fazer esse registro. O que o banco faz, o que as construtoras fazem, não é uma escritura. Não, sim, E, seria, por e eu isso eu falei até como convido você, até você que tem experiência, a pensar um pouco assim, de um modo geral, essas construtoras e esses bancos,
Eles são bonzinhos com os clientes? Eles fazem interpretações Não, a favor do são, cliente? são, Claro que não, são né? empresas, óbvio que não. Exatamente. Eles Óbvio que fazem não. interpretações para tirar o máximo de vantagem possível e Com para certeza. conseguir se dar bem, pura e simplesmente. Então, só esse fato aí já dá para a gente parar para ver o grau de justiça desse entendimento, né? Porque já bota isso sob suspeita. Porque o que, que a galera quer é, enfim, a gente já sabe. Ainda mais banco, né? Construtora também, mais menos. Banco, Ave Maria. Se soubesse as brigas entre bancos e construtoras. É, imagino. Beleza, meus amigos. Ó, o próximo atributo é o atributo da publicidade. O que, que o registro consegue, confere, ó? É a ficção jurídica de tornar solene aquele ato. É a ficção jurídica de uma vez registrado, todo mundo ficou sabendo. O ato se tornou público. É a ficção de que a sociedade passa a ter ciência do novo proprietário após o registro. Beleza? Então, é isso que é o atributo da publicidade. Na sequência, o registro também tem um atributo da legalidade. Isso tem uma ligação direta com aquele atributo anterior que a gente viu da presunção, né, de legitimidade. A legalidade é uma referência à segurança jurídica que todo o registro confere, né? Por quê? Porque o que se subentende, o que se presume, é que o registrador, o oficial do cartório, ele só leva a registro um título que obedeceu os padrões legais, que, né, reuniu todos os requisitos ali, aí o oficial olha o título e fala, legal, está de acordo com a lei vigente, está de acordo com o ordenamento. Aí é o atributo da legalidade. Então, é essa presunção, né, de que o registrador fez análise do pedido e que aquele pedido estava de acordo com a legislação. É o que, consequentemente, gera, né, a segurança jurídica. Segurança jurídica, a gente sabe que toda a coletividade, pelo menos, confia, né, nem sempre é confiável, está aí o negócio da Operação Faroeste, né, que prendeu até desembargador aqui do TJ, foi exatamente isso aí, né? Títulos falseados aí de terrenos enfim, no oeste do estado. E nem sempre a gente consegue confiar, né, nesses registros. Mas o fato é que há uma presunção de que o oficial de justiça ele agiu de acordo com a lei na hora de emitir aquele registro. Então, o registrador ele tem que avaliar a invalidade ou validade do título, né? Tem que saber se tem alguma nulidade ali. E uma parte da doutrina entende que o registrador ele tem que olhar as causas de nulidade, que estão previstas no artigo 166 do Código Civil, e também as causas de anulabilidade. Vocês lembram, né, que tem distinção, né? A invalidade é um gênero que pode ser nulidade, que são as invalidades ligadas às normas de ordem pública, ou anulabilidade, que são as invalidades ligadas às normas de ordem privada. Então, parte da doutrina entende que o registrador deve olhar tanto as causas de nulidade como as causas de anulabilidade, por exemplo, vícios do consentimento. Se o contrato de compra e venda foi realizado, por exemplo, com erro, com dolo, coação, são os vícios do consentimento. Então, tem uma parte da doutrina que entende que o avaliador compete a ele, o avaliador não, perdão, o registrador compete a ele olhar tanto as causas de nulidade como as de anulabilidade, mas tem uma parte da doutrina, que é a que a gente prefere, que é que eu me filio, que entende que o registrador ele deve analisar apenas as causas de nulidade. A anulabilidade é algo que compete à parte suscitar. Essa é a lógica do Código Civil, inclusive. O Código Civil, quando o problema ele gera a anulabilidade, o juiz não pode suscitar de ofício,
o juiz não pode, imagine o registrador. Se o juiz não pode, não é o registrador do cartório que vai poder fazer, né? Quando é que o Ministério Público deve agir de ofício, o magistrado deve agir de ofício? Diante das causas de nulidade. Diante das causas de anulabilidade, o magistrado só deve se pronunciar se houver a provocação da parte interessada. Então, no nosso entendimento, o registrador ele deve, assim como acontece com o juiz, com o Ministério Público, por aí vai, ele deve focar na análise da regularidade de um registro, de um título, ele deve focar nas hipóteses do artigo 166. 166, vamos aqui só lembrar para a gente ver, o artigo 166 do Código Civil. E esse é o tipo do artigo que a gente tem que ter na cabeça. Ó, tá aqui na tela. Quais são as causas de nulidade do negócio jurídico? Está aqui, ó, 166. É nulo o negócio jurídico quando... E é isso aqui que, na nossa opinião, o oficial, né, o tabelião deve olhar, ó, quando é celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível, indeterminável seu objeto, o motivo determinante comum às partes foi ilícito, não revestido da forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade, tiver por objeto fraudar a lei imperativa ou a lei taxativamente declarar nulo. Então, é isso aqui que o registrador deve analisar quando alguém leva um título de imóvel para registro. Beleza? Agora, tem uma parte da doutrina que entende que, além das causas de nulidade, também compete ao registrador avaliar as causas de anulabilidade. Posicionamento com o qual nós não concordamos muito. Beleza? Ok. Voltando aqui para a apostila. Professor, Diga. aqui no meu interior tem um caso, tem alguns bairros que a prefeitura deu concessão da posse. E aí a pessoa não poderia vender essa casa, né? Esse terreno. Uhum. Só que acabou que ele vendeu o terreno e agora esse casal que comprou, eles estão se separando. Só que aí, como é que vai ficar a divisão no caso? Já desde lá de trás já tá errado, né? Já está Esse errado. negócio jurídico já poderia ser nulo. Isso é porque ele, na verdade, não vendeu o terreno, ele teria vendido a posse, né? Não vendeu É, a propriedade, porque ele não tinha uma propriedade. Então, aí é uma grande confusão que essa pessoa que comprou né? Comprou entre aspas, vamos dizer assim, essa propriedade, se meteu. Porque ela não comprou propriedade, ela comprou o uso daquele imóvel. Inclusive, é isso. nessas hipóteses assim, normalmente não é intuito personae, né? A possibilidade de uso do imóvel é específica, a pessoa não pode alienar o... Agora, uma dúvida que eu fiquei em relação a isso, ela não pode alienar, mas no caso, se ela falecer, fica como herança? Cabe a questão da sucessão aí? Cabe, especialmente se ela tiver dependentes menores. Se a pessoa tiver Hum, dependentes menores, eles podem continuar ocupando. Mas não é propriedade, né? Aí não é sim, propriedade, aí é seria um posse, direito né? real de uso, um direito real de uso Uhum, daquele imóvel específico. A gente vai ver isso aqui também, mais na frente no curso. Se Deus quiser, se der certo. tempo, a gente consegue ver. Mas aí, Obrigada. tecnicamente, não há propriedade. A prefeitura confere para a população carente, em determinadas situações, né, a possibilidade de usar aquele imóvel. Mas essa prerrogativa ela é personalíssima. Ela é dada àquela pessoa em razão de algumas, né? A pessoa não pode ter outro imóvel, tem alguns requisitos aí para ser concedido isso. Exatamente. Isso Obrigada. valeu. Outro atributo, o último, a doutrina chama de especialidade do registro. O que é especialidade? A especialidade quer dizer que é específico, é único. Cada registro é único. Aliás, todo imóvel é um bem infungível, né? Vocês lembram lá de bem infungível e fungível? Infungível é aquele bem que
não pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. É o bem único. E todo imóvel é único porque ele tem uma matrícula específica, tem um registro específico. É como cada pessoa é única, né? Não existe pessoas, nem gêmeos são a mesma pessoa. Nem eu sou a mesma pessoa que meu irmão, né? Que eu tenho irmão gêmeo. Somos diferentes. A gente tem RG diferente. O imóvel é assim, cada imóvel tem uma matrícula específica, até porque não é possível, fisicamente falando, que o mesmo espaço, né? Mesmo espaço exista dois imóveis no mesmo lugar. Não pode, é só um imóvel que pode ocupar aquele espaço determinado. Pode até ser fracionado, e aí vão surgir imóveis menores, mas isso é outra coisa. Mas o imóvel, cada imóvel ele é específico, cada imóvel é um bem individualizado, é um bem caracterizado e descrito de modo preciso, é um bem específico, né? Então, o título ele tem que ser específico para poder ser registrado. Essa é a característica da especialidade, tá bom? Agora, se o registro não estiver de acordo com as características do imóvel, o que é que o interessado tem que fazer? Pedir a retificação. É preciso, ele pode pedir a retificação. Como é que vai ser feita essa retificação, professor? Vai ser feita de acordo com esses artigos aqui da Lei de Registro Público. 212, 213 seguintes. É um procedimento que o interessado suscita no cartório, procedimento administrativo mesmo, que suscita no cartório para que o registrador faça a retificação. Olha, o terreno, na verdade, ele não tem 10 mil metros quadrados, ele tem 10.100. A poligonal é diferente. Aí vamos retificar? Vamos. Beleza. Isso aí é feito com o chamado procedimento de retificação, que vai seguir o rito dos artigos 212, 213. Beleza? Para finalizar hoje, algumas distinções importantes. Algo que a gente não pode mais confundir. A gente podia até aqui, mas daqui por diante a gente não pode mais. O que é matrícula? Matrícula, meus amigos, quando a gente fala, matrícula do imóvel é o quê? É a primeira inscrição. A primeira inscrição do imóvel a gente vai chamar de matrícula. E esse número não muda nunca. Pode mudar de proprietário, mas a matrícula é a mesma. É uma certidão de nascimento, vamos dizer assim, de propriedade do imóvel. Então, cada imóvel possui uma matrícula. Então, é possível que, por exemplo, a gente pegue um imóvel, um terreno que tenha uma matrícula, e aí divida ele em vários lotes autônomos. Aí, cada lote autônomo vai ganhar uma matrícula nova, tudo bem. E é possível também que haja fusão. Vários imóveis com matrículas distintas, eles podem ser unidos em um único só, e aí vai virar uma só matrícula. Mas o fato é que, para o mesmo imóvel, há apenas uma matrícula, que é a primeira inscrição de propriedade, que é o registro de nascimento do imóvel. Beleza? Registro. O que é o registro? Já é diferente de matrícula. Registro é o ato subsequente à matrícula. Depois do oficial do cartório ele ter criado uma matrícula para aquele imóvel, se foi a primeira, né? A primeira vez que aquele imóvel vai ser inscrito, aí, antes de fazer o registro, ele tem que criar essa matrícula. Se a matrícula já existia, aí ele já, beleza, já tem a matrícula, ele pode passar para o segundo passo, que é o registro. O registro é justamente, então, o ato subsequente à matrícula, que tem como fundamento o ato de disposição da propriedade. Um contrato de compra e venda, por aí vai. Ou um ato constitutivo de direito real sobre coisa alheia. Hipoteca, usufruto, ou ainda um ônus e limitações, como hipoteca, o fato de ser um bem de família. Então, o registro ele vai ser feito de acordo com um ato de disposição da propriedade, ou seja, um contrato de compra e venda, um ato constitutivo de direito real, ou uma limitação real naquele imóvel, como uma penhora, um bem de família, e por aí vai. Tudo isso é passível de fazer a alteração do registro. Ok? E a verbação? A verbação é a chamada alteração secundária.
a averbação não há uma mudança no registro em si, mas apenas uma adaptação. Houve uma mudança fática em relação ao proprietário, em relação ao próprio imóvel, e aí é feita uma alteração no registro. Então, por exemplo, está lá dizendo que o proprietário ele é casado, aí esse proprietário ficou viúvo ou se divorciou. Então, o Estado Civil, quando ele for alterado no registro, a gente chama de averbação. Foi construída uma parte a mais no terreno que havia, então, essa construção nova, ela tem que ser averbada, né? Tem que ser comunicada no cartório. Pelo menos isso em tese, né? A gente sabe que na prática muita gente faz puxadinho e não comunica nada, né? Até porque vai pagar mais IPTU, vai, enfim, vai alterar aí. Só que o que é a averbação? A averbação é essa alteração de um ponto secundário. Beleza? Amigos e amigas, boa noite a Professor, todos. uma Diga. dúvida rapidinho, perdão. No caso, Diga. Tá falhando. você deu um exemplo sobre questão de um Camila, terreno, depois unidades autônomas. Oi? ó, Alô? para mim tá falhando o que você está falando. Agora. Professor, a gente não está escutando o seu áudio. Ainda Então, agora? será que sou eu que estou... Pronto, vá, repita aí, porque eu não estava Está conseguindo. ouvindo agora? Estou. No caso de um terreno que é dividido em unidades autônomas, voltando àquela lógica da cadeia de registro, não Sim. sei, cadeia registral, o registro do primeiro terreno que foi dividido é o que vai ficar no início de todas aquelas unidades autônomas ou aquilo simplesmente deixa de existir e as unidades autônomas surgem como se, né, tivesse surgido... Uhum. É assim, vamos imaginar que a gente tem sei lá, um terrenão aí de 10 mil metros quadrados, um hectare. Se a gente dividir esse hectare em 10 partes iguais e ficar cada um a 5 mil metros quadrados, a gente vai ter 10 novas matrículas e a primeira vai deixar de existir. Entendi. Essa era a dúvida. Se ela existir. Se, por exemplo, ao invés de dividir os 10 mil metros quadrados, a gente vai pegar 7 mil metros quadrados e dividir em partes iguais, mas ainda vai continuar ainda 3 mil metros quadrados do imóvel original, aí a matrícula inicial continua menor. Entendi. E aí vão surgir novas dos novos imóveis. Entendeu? Entendi. Obrigada, professor. É assim, valeu. Meus amigos, então, ó, grande beijo, boa noite. Professor Opa, Jada, eu gostaria que o senhor disponibilizasse a apostila da aula de hoje. certo. Ela está no bate-papo aqui, Jada. Você quer essa aqui? Não, é porque eu cheguei depois. Certo, vou botar aqui de novo, peraí. Ok. Vou botar aqui. Pronto, veja se chegou aí. Só um instantinho. Chegou. Pronto, valeu. Chegou. Outra coisa, professor, só para finalizar mesmo. Diga. Aí, como não tivemos aula na semana passada, eu gostaria de desejar um feliz dia do professor, valeu. não é só dia 18, mas como são todos os dias, viu? Valeu, obrigado aí, meu amigo. E valeu a todos. Recebi várias mensagens aí, obrigado a todos. Todos somos um pouco professores, um pouco alunos. A gente vai sempre assim, levando a vida é esse ensinamento e aprendizagem, né? O tempo inteiro. Grande abraço a todos. Tchau, professor. Tchau, Camila. Tchau, Anne. Tchau, colegas. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, tchau.